Boa noite, muito boa noite a todos, muito boa noite a você que nos escuta em mais essa edição aqui do Com a Palavra o Autor. Hoje a gente recebe aqui o nosso querido amigo, professor Gilberto Bruschi, Gilberto Gomes Bruschi, para falar um pouquinho, ensinar para a gente um pouquinho sobre a prática recursal, falar do livro dele sobre recursos cíveis e ensinar a gente as melhores estratégias dentro desse mundo que é os recursos, a recorribilidade das decisões. E me acompanha aqui na bancada hoje o meu amigo Rogério Licastro. Boa noite, Rogério. Boa noite, meu caríssimo José Américo, parceiro aqui de tantas jornadas aqui no nosso quadro já consolidado, né? Com a palavra o autor e com a palavra autora, né? Um sonho quando se sonha junto vira realidade, né? E a gente acalentava isso tanto tempo lá no CEAPRO e estamos aqui agora já com esse nosso quadro consolidado. Boa noite, meu amigo José Américo. Boa noite, Sol. E o meu especial boa noite ao meu amigo. E aqui o amigo não é licença poética, não é uma menção de abertura de um quadro. O amigo aqui é com A maiúsculo. É o meu amigo Gilberto Gomes Bruschi. Estávamos aqui antes do início da gravação conversando sobre as andanças que tivemos por aí dando aula. E são muitos anos, são muitos anos. E me diz o Bruschi que o Gabriel, diz o Giba, né? O Giba, meu amigo Giba, que o Gabriel, filho dele, está na faculdade. Eu fui na festa de 1 ano do Gabriel. O meu filho está na faculdade também, o Érico. E a gente se trombou em colégio com os filhos, né? Giba, é muita coisa. Nos encontramos no Hortifruti aqui outro dia. Nós somos da Escola Processual do Paraíso e da Aclimação. Tem uma escola processual da Aclimação. E o professor Gilberto Bruschi, ele é especialista em Direito pelo Centro de Extensão Universitária, ele é mestre em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, ele é doutor em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, escritor com diversas obras publicadas, com diversos artigos publicados, professor de graduação, com passagens por instituições renomadas, coordenador de pós-graduação. Quem não se lembra da pós-graduação no Damásio, que o professor Bruschi, tantos professores foram convidados pelas mãos do professor Bruschi, e hoje o professor Bruschi, além das palestras, das conferências, dos cursos que coordena e organiza, é professor da graduação da ESPM, e autor da obra que será o assunto de hoje, Recursos Cíveis. Eu encerro aqui a minha apresentação, agradecendo ao meu amigo Gilberto Bruschi, o Giba, pela sua presença aqui. E ontem, eu estava dizendo, eu fui convidado para dar uma palestra na pós-graduação da Escola da Magistratura Federal do Paraná. E foi a coisa mais gostosa, mas foi inusitado, porque no começo da palestra, eles me disseram, os organizadores, professor, nós abrimos uma palestra com uma música que o senhor vai pedir. Falei, como? Sim, pode escolher uma música que nós vamos colocar agora e ela abre com a música que o senhor escolheu. Eu escolhi a música Esotérico, do Gilberto Gil, que eu gosto muito. Aqui a música seria Amigo, do Roberto Carlos, né, Giba? Então, meu, sim, cara, eu tô até tocado com a tua presença aqui, porque me passou um filme na cabeça. Giba, bem-vindo, meu caro. É uma honra para nós estarmos com você aqui. Como eu já falei bastante, eu vou transferir a palavra para o Zé Américo para iniciar a conversa mais técnica sobre o livro. Valeu, Giba. Obrigado, Zé Américo, por favor. Professor Gilberto, Giba. Falar de recursos, falar de execução, acho que a gente sempre tem um princípio. Essa obra que está aqui, Giba, a gente já sabe, está faltando você autografar para mim, tá? Ela está aqui, ó. Falta autografar, que esse exemplar aqui não está com a sua rubrica, preciso torná-lo infungível. Ah, não, esse tá, desculpa. Ah, tá sim, esse já foi, tá autografado. Eu tenho dois exemplares da obra. Tanto que é uma obra tão boa que a gente tem dois exemplares em casa. Esse daqui tá, o outro não tá. Achei que eu tinha pego o exemplar que não estava. Giba, conta pra gente um pouquinho como surgiu essa obra que você escreve em parceria com a professora Mônica, porque você é muito conhecido pelas suas obras de execução. Você é um rapaz aí que tem aí uma coleção de execução. Eu estou vendo aqui, ó, Rogério, a gente olha o Giba, deixa ele do lado, ó, os livros que ele publicou, é só uma É. amostra, né, ali do lado. E esse de recursos, Giba, de onde surgiu a ideia de fazer essa obra de recursos cíveis, prática e estratégia? Conta um pouquinho para a gente do interesse pelo tema e pela obra, de onde ela surge, como ela vem, para a gente mostrar para o nosso ouvinte aqui de onde vem essa. É que eu sei, eu tenho uma ideia, eu sei que não é nova, mas conta para a gente um pouquinho.
Bom, primeiro eu queria agradecer esse honroso convite de participar, ainda que remotamente, dessa conversa, desse bate-papo entre amigos. O que o Rogério falou de mim é recíproco. A gente se conhece desde 2001. Acho que é isso, né, Rogério? Quando a gente entrou no mestrado da PUC, nós acho que se bobear, a gente entrou na mesma leva, né, que tinha aí vários, hoje não tão jovens processualistas, né, Notariano, o saudoso Barioni, Fabiano Carvalho, deixa eu pensar outros aí, Luiz o Otávio Mourão, Silveira, o Mourão, Mourão, Sidney, né, o Sidney Palharini. Sidney Palharini, eu vou ser leviano que eu vou acabar esquecendo de gente. A Luana, que estava fazendo doutorado já na mesma época. Uh, e Tinha um doutorando na época que era o Araquém de Assis. Não pode... o Araquém de Assis era doutorando, o Gelson Amaro de Souza era doutorando, né? Foi fantástico. Bom, se não me engano, a gente fez o crédito do João Batista Lopes juntos e o crédito de teoria geral do direito do Márcio Pugliese. Não sei se você fez. Eu fiz com o André Rizzi, isso eu lembro. Né? Agora, se você estava junto, eu já não lembro. Bom, então vamos lá, gente. Então, putz, o Rogério, a gente conviveu aí antes de eu casar, né? Quando eu namorava a Dani ainda, várias vezes saímos com o filho dele pequenininho, uh, altos eventos na casa dele, né? Fumamos charuto lá na salinha dele, né? Tempo gostoso. Podemos voltar, né? Os filhos já estão grandes agora, né? Podemos voltar. Bom, então a questão é simples, gente. Foi o seguinte. Vou contar a história inteira para vocês entenderem, porque é bacana essa história. Eu tinha publicado uma obra, tá aqui, eu vou pegar para mostrar, em homenagem ao professor Araquém de Assis, que saiu pela RT em 2000, tá? E eu lembro que essa obra ela saiu um pouquinho antes da Copa do Mundo do Brasil. Né? Já tá mais ou menos na mesma época, assim, né? Então, ela deve ter saído por volta de maio de 2014. E a RT acabou errando a tiragem e fez uma tiragem muito maior do que eles tinham programado fazer. E a Cristiane e a Andrea, que eram as editoras que cuidavam do livro na época, falaram para mim: nossa, a gente se lascou, porque a tiragem foi muito grande. Esse livro vai encalhar. Eu falei: não vai. Pode ficar sossegado que não vai. A gente fez um evento na ASP para lançar esse livro com alguns autores que escreveram na obra. O professor era quem veio de Porto Alegre para o lançamento. E detalhe, ele não fazia ideia da obra. Né? A esposa dele foi uma das coordenadoras e não contou para ele, só contou para ele quando eu já estava na gráfica. Que aí não tinha jeito de não contar, porque ele tinha que vir para São Paulo para o lançamento. Então não dava para não contar. Bom, esse livro realmente superou as expectativas, ele vendeu muito e muito rápido. Acabaram até fazendo uma segunda tiragem depois. Então, aquela tiragem gigante que eles tinham feito acabou sendo de bom tamanho. O que aconteceu? 2 anos depois, a Cristiane, que não está mais na RT, ela mudou, ela não é mais editora, agora ela trabalha na área educacional. A Andréia continua lá e continua sendo a minha editora. Bom, a Cristiane me chama para uma reunião, eu, a Cristiane e a Andréia, e me propõe uma obra para a coleção que ia sair, Prática e Estratégia. Tá? A obra era essa daqui, ó. Recuperação de crédito. Essa aqui é a primeira edição, que saiu em 2017. Ok? Você vê que ela é fininho. E aí saíram mais 2 edições.
essa daqui é a última e essa daqui é a segunda. Então, a primeira 2017, a segunda 2019, a terceira 2021. E eu estou fazendo com bastante calma a quarta edição, que esse livro já está esgotado faz tempo. Esse, então, foi o segundo volume da coleção Prática e Estratégia. Depois, elas falaram: a gente queria que você fizesse outro livro para a coleção Prática e Estratégia. E aí veio, em 2019, a primeira edição da obra, que saiu o volume 8. Só que como o tema de recursos é um tema mais de fôlego, né? Tem que se dedicar com mais amor, digamos assim. Eu convidei a Mônica, que é amicíssima minha, e eu, inclusive, fui padrinho de casamento dela, e ela topou que ela tinha feito o doutorado dela sobre recurso extraordinário, mais ou menos na mesma época que a gente defendeu, Rogério, e ela escreveu o mestrado dela sobre recurso adesivo, né? Ambos orientada pelo também saudoso professor Arruda Alvim. Bom, então a gente se juntou no mesmo layout do recuperação de crédito, elaboramos aí a coleção, o volume para a coleção Prática e Estratégia. Esse livro foi muito bem, né? Foi feita uma tiragem grande, acabou a tiragem, fizeram segunda tiragem, fizeram terceira tiragem, e aí eu falei: agora para, não faz mais tiragem nova, deixa acabar, a hora que acabar a gente reedita. E aí a gente teve uma certa dificuldade de fazer a segunda edição, porque a Mônica teve alguns problemas particulares, a gente foi postergando a nova edição e veio pandemia 2 anos, etc. A gente, um belo de um dia eu falei: Mônica, vamos fazer a segunda edição? Vamos. Quando eu perguntei para a RT, eles falaram: aquela coleção a gente vai descontinuar, mas a gente pode colocar o mesmo nome. Então, a ideia do livro é a mesma, a gente só atualizou, aprofundou, aprimorou, e o livro acabou pegando o nome Prática e Estratégia, que era daquela coleção que a RT acabou descontinuando. Então, vai ter, em breve, o Recuperação de Crédito Prática e Estratégia, que vai ter um layout semelhante à capa, e depois, um dia, né, que esse livro está vendendo bem, né, quando acabar, a gente vai fazer a nova edição do de recursos. Então, começou assim. Uma epopeia. É, Foi legal, foi bacana. a vida dos escritores jurídicos ela é acidentada, mas ela é uma delícia, né? E aqui eu estou diante de escritores jurídicos que sabem o que eu estou dizendo. É, Giba, é, eu me lembro bem da sua obra com o notariano sobre o agravo de instrumento, né? A primeira obra que eu me lembro sua é essa, né? De editora Método. Isso foi 2005. A primeira Primeira. edição É, foi em 2005, é, saiu no dia que a lei entrou em vigor. eu Isso me foi lembro muito bem dessa. legal. A gente escreveu durante a vacácio legis e ela É. saiu no dia que a lei entrou em vigor. Então, E essa, 2006, né, na verdade, que ela entrou em vigor em 2006, coincidentemente ou não, essa lei entrou em vigor no dia do aniversário da minha filha, né, que não tinha nascido ainda, olha aí, dia 19 de janeiro de 2006. A minha filha nasceu em 2011, quer dizer, foi bem depois. E mas é essa a mesma daqui, data. a gente fez um, uma mistura dos dois códigos, né, que a gente Sim, escreveu na vacácio legis do do CPC CPC. de 2015. Né? E veja, lá em 2005, nós tivemos já uma grande reformulação da figura do agravo de instrumento.
E o agravo de instrumento, há muitos anos, vem sendo tido como patinho feio, não em termos de utilidade, mas em termos de congestionamento de pautas de tribunais. Sempre existe um movimento de tentativa de redução do agravo, né? De redução do agravo, da recorribilidade pelo agravo. E o CPC de 2015 imaginou que fosse pôr uma pedra de cal sobre o assunto. E, bom, então agora o agravo realmente vai ser um recurso excepcional, no sentido de as interlocutórias serão desafiáveis pela apelação, como regra, no momento futuro, se e quando houver apelação, e o agravo fica como algo residual para as decisões agraváveis expressamente arroladas em 2015. A gente viu que os fatos se impõem, a realidade se impõe, muitas vezes contra o que o legislador concebe. Dito isso, eu queria saber a opinião do nosso professor Gilberto Brusco, especialista no assunto, sobre, em primeiro lugar, o rol do 1015 do CPC era suficiente? Segundo, que é uma decorrência da primeira questão, a decisão do STJ torna as coisas melhores? Terceiro, qual é a sua visão sobre o estado das coisas hoje? Porque nós estamos vendo que a ideia da taxatividade mitigada, ela, na verdade, abriu as portas para o agravo. Professor, qual é a sua leitura do antes e do depois? Jairinho, essa tua pergunta é bem interessante, né? Porque o agravo, se você for olhar nas três ondas reformistas, 94, 95, 2001, 2002, 2005, 2006, ele foi mexido. Nas três, né? Inclusive na de 94 foi radical, né? Porque a gente só tinha o agravo de instrumento e ele era interposto em primeiro grau. A gente só pegou como estagiário, tá, gente? Né? A gente era estagiário nessa época. Aí, a gente interpunha o agravo em primeiro grau, o juiz analisava, tem razão, vou me retratar. Morreu o agravo, não tinha mais agravo. E aí subia para o tribunal caso ele não se retratasse. Ok. Em 95 entrou em vigor a mudança que passou a ser interposto no tribunal direto. Eu lembro que eu assisti uma palestra na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, eu não lembro qual dos três falou do agravo, que era o Vicente Greco Filho, o José Rogério Cruz de Tucci e o professor Clito Fornatieri, né? Os três foram lá falar da reforma, tal. Eu estava na faculdade ainda, né? Meio para mim era meio utopia, porque eu mal sabia o que era antes, então, ok. E aí eu lembro que um deles falou: não, agora vai ficar mais difícil para agravar e vai diminuir o número de agravos. Eu confesso que a bola de cristal não funcionou, porque aumentou absurdamente, exponencialmente. E tinha um outro detalhe, Rogério, eu não sei se você se lembra disso. Até a lei de custas alterar em 2003, 11.608 2003, que entrou em vigor em 2004, o agravo de instrumento era isento de preparo. Tanto que eu lembro de uma brincadeira que fizeram uma vez que eu fui dar uma palestra para o Petrônio lá em Brasília, né, que ele me convidou para falar lá. Inclusive conheci no dia o ministro Atos Guzmão Carneiro, já aposentado. O Tribunal de Justiça de São Paulo era conhecido como Tribunal de Agravos. A apelação demorava 10 anos para ser julgada no tribunal. Era um negócio absurdo. Né? Fato, as apelações, eu tinha apelações, algumas, 8 anos, 9 anos, dormindo no gabinete. E aí, de repente, saía a pauta de julgamento, você tomava um susto. Né? Eu lembro de uma que publicou a pauta de julgamento 11 anos depois da interposição. Um negócio. E era aqui em São Paulo, quer dizer, não é, ainda tinha desculpa, não veio do interior até chegar na capital, demorou, porque ele vinha de Kombi, né? Então, demorava. Bom, o povo que está no processo digital acha que a gente está falando de um negócio lá na Era das Cavernas. Né? Bom, então, a primeira grande mudança que teve
foi lá 94, 95, mas a reforma de 2005, essa que a gente escreveu, que eu escrevi com o notariano, da Lei 11.187, para mim, é o que devia ter ficado o agravo. A gente já tinha aprendido aquele sistema, ele funcionava, tinha o agravo retido em determinadas situações. Eu só faria uma modificação em cima da Lei 11.187, não sei se vocês vão concordar, que era aquela hipótese quando eu interpunha o agravo de instrumento e o relator entendia que era agravo retido. E aí ele convertia e desta decisão não cabia recurso. A única modificação que eu faria era colocar que caberia um agravo interno aí nessa hipótese. Por quê? Porque a gente começou a fazer mandado de segurança quando convertia sem ser a hipótese que deveria ser convertida, né? Bom, resumindo a história, desde que o agravo começou a ser alterado bastante lá em 95, as reformas tinham a ideia de diminuir os agravos. Ele só foi aumentando, aumentando, aumentando. Lá em 2005, 2006, eu acho que eles conseguiram diminuir o número de agravos, porque aí tinha a história da conversão em retido, e o retido passou a ser regra. Só que aí veio o novo CPC. E eu vou confidenciar aqui, que eu acho que o Rogério participou de vários desses debates. A gente tinha certeza que não ia dar certo essa história do rol taxativo. Não ia. Não, não tem como o legislador prever todas as hipóteses que não vão dar confusão, né? Tanto é que na Câmara dos Deputados, Rogério, você lembra, tinha 26 hipóteses. O rol da Tinham Câmara, várias a mais. o rol do CPC na Câmara era um rol mais razoável. Agora, o rol É, que prevaleceu no final, ele é insuficiente. é. E foi engraçado que eu lembro de um evento, eu acho que você foi também nesse evento, lá em Jundiaí, na Unip de Jundiaí, que o Glauco Gumerato Ramos organizou em 2009 ou 2010, eu já não lembro, mas o projeto ainda estava no Senado. E divulgaram um texto inicial que acabava no inciso 13. Demais casos expressamente previstos em lei. E a gente conversou lá, né, que era um evento engraçado que tinha mais palestrante do que aluno. E começamos a conversar à tarde, né, nós, professores, mestres ou mestrandos, né, tinham vários lá, e eu não lembro quem foi que falou, eu acho que foi o notariano, e ele falou: tá faltando aqui 3 hipóteses de agravo que deveriam estar, que inclusive foi uma crítica que a gente fez à Lei 11.187. Execução, liquidação de sentença e inventário. E aí botaram no parágrafo único. Gente, vocês olham para o parágrafo único, é nítido. Tinham 13 situações e esqueceram de pôr as outras que eram importantes. Opa, também cabe agravo nessas hipóteses. Ficou ridículo. Na Câmara dos Deputados, arrumaram isso, que eram 26 incisos. E tinha, por exemplo, competência. Competência, para mim, tinha que estar no rol, né? Então, o rol da Câmara era bem melhor. Agora, o rol é taxativo? É. O rol é taxativo. Sem a hipótese do tema 988, qual seria a consequência? E aconteceu um monte, né, Rogério? MS, Mandado de segurança. principalmente em questão de competência. Eu lembro que eu escrevi no breves comentários ao novo CPC a parte de agravo de instrumento e eu coloquei lá que caberia mandado de segurança nas hipóteses que não desse para esperar pela ação, né? E é engraçado que eu vejo citações desta parte do livro até hoje para dizer que não cabe agravo, né? Então, inclusive, eu tenho que agradecer o desembargador Cláudio Luiz Bueno de Godoy, que virou, mexeu. Eu recebo publicação pela OAB que ele citou lá o capítulo de agravo do breves comentários ao novo CPC.
E agradecer a professora Tereza de ter me convidado para participar dessa obra. Você também participou. Bom, a decisão do STJ sobre o tema 988, para a gente encerrar a tua pergunta. Foi uma decisão, deixa eu achar um adjetivo que não seja pejorativo, maluca. Foi uma decisão maluca? Foi. Invencionista? Sim, invencionista. Mas é muito melhor a ideia de abrir em outras situações o agravo do que caber mandado de segurança, né? Porque, aliás, ninguém me tira da cabeça que a ideia da taxatividade mitigada né? Eu até escrevi isso no livro, está escrito: onde passa um boi, passa uma boiada, entre aspas, né? Porque essa frase não é minha. Ninguém me tira da cabeça que eles estavam naquele desespero. Pô, tá chovendo mandado de segurança e vai subir o recurso ordinário e mandado de segurança. Porque o recurso ordinário e mandado de segurança não tem o filtro, né, do pré-questionamento, o filtro da súmula 7, não tem o juízo de admissibilidade prévio aqui que trava, como tem o especial e o extraordinário. O recurso ordinário vai subir tudo, é uma apelação zona, né? Basicamente é igual uma apelação. E acho que bateu desespero neles. Então, quando eles julgaram a taxatividade mitigada, foi para não ter a enxurrada de recurso ordinário e mandado de segurança. Quer dizer, foi o raciocínio que eu fiz. Se foi isso que eles pensaram, eu não sei, né? Mas foi um julgamento apertado. Vários estavam dizendo que cabia mandado de segurança, né? Inclusive, se não me engano, o ministro Og defendeu que caberia mandado de segurança. Aí a ministra Nancy Andrighi veio com essa carta na manga e conseguiu a alterar a regra. Mas eu não duvido que um dia eles alterem outra vez ou que venha uma reforma alterando esse agravo. Como foi mexido lá, pode ser que seja mexido de novo, não sei. Mas assim, eu antes de passar a palavra ao meu amigo José Américo, assim, o que me chama a atenção é como esse rol inicial do 1015, ele foi pueril, inocente. Você não tem, por exemplo, a decisão que indefere prova. Ela não é agravável. E aí você tem a instrução, ou não tem a instrução, ou uma instrução insuficiente, para depois suscitar o quê? Nulidade de sentença, nulidade do processo por cerceamento. Mas, enfim, muito bom. Tivemos aqui um reporte histórico também, né, José Américo? Por favor, meu amigo. Não, isso daí é primoroso. A gente ouvir as lições do professor Brusque aqui é primoroso. E você falou, Rogério, de um ponto que liga diretamente com o que eu ia perguntar agora para o Gilberto, que você falou lembrou dessa hipótese da produção de provas aí, né, que não foi uma ou duas hipóteses ali, talvez resolvesse toda essa problemática, né, Gilberto? Umas duas, três ali a mais, talvez já tivesse já segurado muito essa questão do agravo. Mas eu me lembro, Rogério, e assim, não só me lembro, mas confesso, você sabe, Rogério, que eu escrevi os meus estudos com muito forte inspiração em você e também na obra do professor Gilberto. E eu queria perguntar para ele, porque o doutorado do Gilberto foi a apelação e a sanação de vícios no tribunal. E liga diretamente com essa questão. Eu queria que ele desse um panorama daquilo que ele escreveu lá no doutorado dele, como ele vê a recepção pelo CPC dessas questões, da sanação de vícios no tribunal, do problema da apelação e os vícios processuais, que liga diretamente com essa ideia aí da produção de provas, e falasse um pouquinho para a gente dessa atuação prática e estratégica para sanar vícios em apelação. Professor, queria que o senhor comentasse um pouquinho, retomasse, fazendo esse histórico aí, porque o seu doutorado foi um dos precursores para solidificar a ideia no texto novo. Zé, primeiro eu fico orgulhoso de você ter feito o seu mestrado, o seu livro, né, de produção de provas em grau recursal, e ter se baseado na minha obra e na obra do Rogério, que também, bem ou mal, abordou essa questão, né, no atividades de ofício lá do doutorado dele, né? Ô Zé,
defendeu o doutorado faz pouquíssimo tempo. E eu me lembro muito bem da época que eu estava escrevendo minha tese. E eu vou contar um negócio agora que poucos sabem porque é um evento fechado, né? Banca de qualificação. Na minha banca de qualificação, vou contar uma história agora hilária. Na minha banca de qualificação, eu fui qualificado, mas eu me senti desqualificado, para falar português, claro. O que aconteceu? Eu escrevi um trabalho. A minha ideia inicial era falar sobre sentença, apelação, tratar da ideia das sentenças agraváveis que havia, né, depois da reforma de 2005, que o legislador quis criar o cumprimento de sentença, vestiu um santo e desvestiu o outro, e aí ficou um Frankenstein com relação ao ponto de recurso, e encheu de fungibilidade recursal, né, coisa que o CPC atual, bem ou mal, arrumou. Né? Então, eu fui para a qualificação com um trabalho lá com umas 300 páginas, e a minha banca era a professora Tereza, minha orientadora, a professora Tereza Rudalvin, a Didi, que foi orientadora do Rogério também, o Cássio Scarpinella e o Gilson Delgado Miranda, né? Banca interna da PUC. Tá? E o Cássio falou: ó, eu vou te autorizar ir para a parte final, para escrever o resto do trabalho, porque eu confio em você, mas você não tem uma tese. E eu fiquei assim. Ainda bem que foi na qualificação, né? Porque quando eu e o Rogério fizemos o mestrado, não existia qualificação no mestrado. A gente ia direto para a banca. Então, graças a Deus, no doutorado teve. Porque se eu fosse daquele jeito para a banca, era provavelmente eu não seria doutor, porque realmente eu não tinha tese. Tá? E eu fiquei me sentindo órfão de pai e mãe ali. Né? 2008 isso aconteceu. Bom, saí, o Gilson me deu vai com calma, tranquilo, tal. Saí dali, fui para a secretaria. Rogério vai lembrar muito bem do Rui, que sabia o nome de todos os alunos da PUC, eu nunca vi coisa igual. Eu entrei na secretaria com o papel assinado pela qualificação para entregar para ele, né? E para ver qual seria o trâmite futuro. O Rui me salvou nessa hora. Eu fui para a banca rindo e voltei com cara de cachorro que caiu do caminhão de mudança, né? Ele olhou para mim e falou: o que aconteceu? Ô Gilberto, o que aconteceu? Aí eu falei: cara, eu vou ter que começar do zero e eu não tenho tempo, porque o meu prazo seria, se não me engano, março, e já era em outubro, quer dizer, eu ia ter que zerar e começar de novo, para finalizar até março. Aí ele olhou para mim e falou: você já pediu prorrogação de prazo alguma vez? Falei: não. Dá? Ele falou: dá. Se você nunca pediu, você pode. Aí eu falei: o que eu preciso? Assinatura da sua orientadora. Detalhe, não era outubro, não, desculpa, era dezembro já. Já estava no final do ano. Eu liguei para a professora Tereza, ela atendeu, eu falei: onde a senhora está? Ela falou: estou na garagem indo embora. Que foi? Venha rápido aqui. Aí eu desci correndo, ela assinou o requerimento e aí eu consegui a prorrogação de prazo. Agora, olha como as coisas divinas funcionam. Isso foi numa sexta-feira. Provavelmente ela já estava indo para o aeroporto para ir para Curitiba, por isso que ela estava com pressa. No sábado, eu fui ao shopping Higienópolis, que não é um shopping próximo para mim. Né? Shopping próximo para mim é o Paulista, o Pamplona, né? Aquele Jardim Pamplona tal. O Higienópolis não é. Minha mulher quis ir no shopping Higienópolis. Vamos no shopping Higienópolis. Levamos o Gabrielzinho, que era um bebê na época, fomos para lá. Eu saí do elevador, Rogério, de uma cafeteira do lado, dei de cara
com o Gilson Delgado Miranda. Na hora, pum. Saí da garagem, pum, saí do elevador. Podia ter parado o carro em outro lugar, podia não ter ido no shopping. E eu estava desesperado. Eu fui no shopping para ver se eu espairecia um pouco. Eu encontrei com ele e falou: Gilberto, foi Deus. Eu queria te encontrar para conversar com você. E não era como hoje, o WhatsApp, celular, era bem diferente, né? Aí ele virou para mim e falou assim: teu trabalho está muito bom, mas realmente não tem a tese. Por que você não fala do saneamento dos vícios em grau recursal? Porque ninguém escreveu sobre isso, que era o antigo 515, parágrafo 4º, que era um artigo pobre, né? Não era um artigo tão detalhado quanto hoje nós temos lá os parágrafos do 938. Aí eu, sabe aquela quando você sai, puta, o cara me deu uma ideia, eu ia escrever isso, só que ia ser um capítulo simples, né? Deu trabalho fazer? Deu. Horrores de trabalho. Eu fui pegar todos os livros que tratavam de nulidades, né? Os trabalhos monográficos que tratavam de nulidades. Cheguei à conclusão que eu não entendia patavina de nulidades até aquele momento. Eu comecei a ler e comecei a ver que o negócio era, né? Como diz Egas Muniz de Aragão, é o tema mais árduo do processo civil. Então, eu tive muito trabalho, tanto que ainda bem que eu consegui a prorrogação que eu fui defender em. Agora eu não lembro se foi em outubro ou em novembro do ano seguinte. Né? Foi quase um ano depois. Sendo que, me permita um acréscimo, Ah, sendo que hoje é romântico e é bom falar de saneamento de nulidades em grau recursal. Hoje é algo plácido. À época, nós não percamos de vista que 2 centavos a menos na guia de preparo geravam deserção. Na guia de recolhimento, se não constasse o CPF da parte, constasse, por exemplo, o CPF do estagiário, que não era parte, por preguiça, deserção. Então, era um tema não só árido doutrinariamente, ele era antipático jurisprudencialmente. não, e tem um outro detalhe, né? Não sei se vocês lembram. Tinha uma sacanagem que alguns escritórios faziam na hora de fazer a guia de preparo, porque eu não precisava colocar a guia no nome do cliente. Tinha escritório que punha a guia no nome do escritório e usava a mesma guia em vários processos, né? Todos os que forem interpostos essa semana, a gente põe a mesma guia. Agora, tanto que o tribunal mudou a regra da GARI para DARI. Por que eles mudaram da GARI para DARI? Porque a DARI tem código de barra. Aí não vai ter como fazer a sacanagem. E aí passou a ter que colocar a guia no nome da parte, não mais do escritório. Mas eu lembro de várias. Que você chegava lá. Você lembra que saía publicado na sentença o valor do preparo, Rogério? Aí o cara vinha e recolhia 5 FESPs e ele era intimado para recolher a diferença. Isso quando era, que às vezes não era. E aí ele recolhia lá 5 FESPs que ele recolheu em 20, 30 processos. A mesma guia. Né? Ou seja, ninguém pagava. E o tribunal acabou tendo provavelmente problema de fluxo de caixa, porque não entrava o dinheiro no tribunal. Mas só para a gente fechar, o trabalho, Zé, a parte inicial que eu falei de apelação, tinha lá as discussões da sentença agravável e tal, mas não era a tese. A tese mesmo era o saneamento de vícios no tribunal, lá do parágrafo 4º. E aí eu fiz uma sistematização de aplicações, outra sistematização de hipóteses que não dava para aplicar, e fiz o procedimento. E é fantástico ver isso, porque grande parte daquilo que eu idealizei e coloquei, né, tem no CPC atual. Inclusive, né, tem uma questão interessante no parágrafo único do 938, parágrafo 1º do 938, desculpa, uma sugestão que eu dei. Tá? Eu vou pegar aqui o texto do CPC
só para ficar mais fácil de eu não errar, tá? Então, vamos lá. No 938 caput, se você olhar comparado, o 938 atual, ele era semelhante ao 515, parágrafo 4º, e ao 560, parágrafo único. Que existe, Zé, não sei se você parou para ver isso, desde 74. A redação do 560, parágrafo único, é a mesma, era a mesma desde 74, quando o código entrou em vigor. E não era aplicada. Por que, que não era aplicada? Olha que interessante. Ó, eu vou ler a redação do 560. Qualquer questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo-se incompatível com a decisão daquela, semelhante ao caput do 938 atual. Aí vem o parágrafo único. Versando a preliminar sobre nulidade suprível, que trocou por sanável, o tribunal, havendo necessidade, converterá o julgamento em diligência, ordenando a remessa dos autos ao juiz a fim de ser sanado o vício. Por que, que ele não era aplicado? Porque dava a impressão falsa no operador que, para aplicar o parágrafo único, tinha que ter sido suscitado em preliminar. E aí eles não aplicavam. Mas, pô, né? Por quê? Porque a gente ouvia, eu ouvi isso na graduação, imagino que vocês também, nulidade absoluta é insanável. Nulidade relativa é sanável. Como essa nulidade normalmente é absoluta, então eu teria que alegar a relativa em preliminar de recurso. Aí veio a redação do código atual, ó, que foi a sugestão que eu dei. A redação original era: constatada a ocorrência de vício sanável, o relator determinará a realização ou renovação do ato processual no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, intimadas as partes, que era basicamente o parágrafo 4º do 515, que foi incluído em 2006. Aí eu lembro que o Fred mandou um e-mail, quando o projeto ainda estava na Câmara, ele mandou um e-mail para o povo, para os amigos, falou assim: ó, se vocês acharem alguma coisa que possa melhorar no texto, manda para mim, que a gente vai ver se dá para encaixar. E eu olhei isso e falei: puta, vai dar o mesmo problema do 560. Ninguém vai aplicar, achando que tinha que ser preliminar. Se o cara não levantou no recurso, não vão aplicar no tribunal. Ou seja, matou a ideia de 2006 do 515, parágrafo 4º. Aí eu sugeri um trecho entre vírgulas no parágrafo 1º, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício. Porque daí vão as nulidades absolutas. E aí acabou com a ideia de ter que ser na preliminar. Então, bem ou mal, a minha tese de doutorado morreu, certo? Não vai ser nunca mais publicado. Mas aquilo que eu pensei no doutorado foi encampado pelo CPC, né? Tanto que quando eu mandei a sugestão para o Fred, ele falou: gostei, você não quis mudar o que não dá para mudar. Você aperfeiçoou aquilo que a gente precisava e botou no texto. Aí foi aprovado na Câmara e depois voltou para o Senado e aprovou de novo. Então, esse saneamento de vícios no tribunal, e você é um cara que estudou isso depois, é altamente interessante do ponto de vista processual e procedimental, porque a gente abrevia, né? Lógico, tem situações que não dá para julgar direto, mas se der para julgar direto, ótimo, já julga direto. Para o pessoal mais leigo que está assistindo a gente, eu vou dar um exemplo sensacional e simples. Imagina que o advogado do réu não tem procuração nos autos. E ninguém percebeu em primeiro grau. E ele perdeu o processo e apelou. No tribunal, o relator bateu e falou: não tem procuração aqui. É uma nulidade absoluta? É. Dá para sanar? Dá. O que ele faz? Intima o fulano e fala: junta a procuração
sob pena de revelia e de não conhecimento do seu recurso, porque daí vai ser tido como se o teu recurso nunca tivesse sido interposto. E aí ele vai perder o dinheiro do preparo, etc. Fulano vem junto à procuração. Sanou o vício, continua e vai julgar o recurso. Então, é a ideia do parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º, que arruma aquilo que o parágrafo 4º do 515 era vago, que precisou escrever um caminhão de coisa para explicar como é que era. Agora melhorou. Então, as ideias foram incluídas no CPC atual. E eu fico feliz pra caramba com isso, né? Quando eu vejo o árduo trabalho de quase um ano ser encampado pelo CPC, é motivo de orgulho. Não, sem dúvida. E motivo também de. A gente entende o processo atual, nós entendemos o processo atual como uma grande evolução, né? Que nós vivemos um outro tipo de processo não tão pouco tempo atrás, em que realmente eu me lembro um artigo que o professor Clito Fornaciari publicou naquela Tribuna do Direito, que era um jornal maravilhoso. Sensacional. Ele tinha uma Era coluna ótimo. naquele jornal. E ele, uma certa vez, isso na vigência do CPC 73, ele se referiu ao processo civil brasileiro como um campo minado, especialmente em grau recursal. Qualquer passo em falso gerava um julgamento de índole processual. E o que nós vemos hoje, a figura do princípio da primazia do julgamento do mérito, etc., isso está normalizado hoje, mas não era, era Não. algo, aliás, era algo inusual. Era inusual, né? E falando sobre normalização de coisas, né? Normalização de coisas. Nós temos, graças a Deus, a normalização de coisas boas. A ideia de mérito como sendo o foco do processo, por mais óbvia que seja, Aham. já está na lei. E aí ficou mais simples de digerir esse conceito e aplicá-lo. Agora, duas perguntas em uma. Giba, a figura da colegialidade, que é inerente aos recursos, né? Colegialidade e recursos são uma coisa só. A razão de ser do recurso é a colegialidade, como forma de redução, minoração de erro de julgamento. Colegialidade. Como que você vê a colegialidade hoje, em que nós temos a primazia da decisão monocrática, ou declaradamente monocrática, ou co- monocrática travestida de colegiada. E aqui eu engato também uma segunda pergunta. É, não posso deixar de dizer isso. Essa regra do julgamento virtual, que só será presencial ou telepresencial, julgamento assíncrono, só será, só deixará de ser assíncrono virtual, sendo presencial ou telepresencial, síncrono, se houver pedido da parte. É, como que você vê esse movimento de redução clara da colegialidade como modo de julgar, seja declaradamente, seja veladamente, associado ao distanciamento que vem existindo do jurisdicionado em relação ao órgão recursal? Como que você vê isso? E qual é a estratégia que você sugere ao advogado? Você que é autor da obra, junto com a professora Mônica Bonetti Couto, Recursos Cíveis, Prática e Estratégia. Rogerinho, eu dei aula disso ontem. A questão do agravo de instrumento. Estava dando aula de agravo de instrumento e falei da questão da monocrática, né? Então, aquela regra do 1019 caput que remete para o 932, inciso 3 e inciso 4. E não remete para o 932, inciso 5, né? Primeiro, vamos lá. Já que a gente falou de história nas outras duas perguntas, vamos falar um pouquinho de história nessa também. A regra do CPC atual, 932, inciso 3, 4 e 5, que são as monocráticas de julgamento do recurso, né, especificamente, está muito melhor o texto do que era o antigo 557.
Acho que você vai concordar comigo, porque aquele sistema de monocrática de jurisprudência dominante do Tribunal Superior ou do próprio tribunal era engodo, né? Eu não vou contar nomes, mas eu lembro de alguns amigos desembargadores, na época, conversando em sala de professor, alguma coisa assim, que os caras falaram: não, eu gosto muito dessa regra do 557 porque eu julgo tudo monocrático. Aí eu falo, mas você não pode julgar tudo monocrático. Você só pode julgar monocrático se a lei autoriza que seja. Ah, não, eu julgo monocrático, que é muito mais simples, vai mais rápido. Se a parte quiser, ela que interpõe agravo interno. Tá bom, beleza. E aí veio, eu lembro muito bem de eu contando, ó, o projeto do novo CPC vai acabar com essa tua farra. Você vai ter que para ser monocrático, tem que estar no sistema de precedentes, quando você for julgar o mérito, né? Inciso 4 e inciso 5 do 932. Mas a gente sabe que, na verdade, não é assim, né? Eu vou contar uma para vocês, hilária, que aconteceu o seguinte. Hilária hoje, né? Na época eu fiquei muito bravo. Foi o seguinte: o credor, uma execução que eu estava pelo devedor, o credor pediu ofício para a empregadora do devedor para saber qual era o salário do devedor para depois, eventualmente, penhorar esse salário. Tá? O cara trabalha no mercado financeiro, tal, imaginário que o cara ganhava uma fortuna e ele pediu o ofício só. A juíza de primeiro grau falou: indefiro porque não pode penhorar salário. Então, você vai chegar lá na frente na penhora de salário, já estou indeferindo já. Eles agravaram e foi distribuído lá para um relator que já se aposentou. Foi no novo código, já 2021, 22, alguma coisa assim. E tinha acabado de sair um acórdão da ministra Nancy Andrighi, relatado pela ministra Nancy Andrighi, dizendo que no agravo de instrumento não podia julgar monocrático quando fosse para dar provimento, porque violaria o contraditório e a ampla defesa, como, aliás, está expressamente escrito no inciso 5, depois de viabilizada as contrarrazões. A monocrática do agravo é antes da resposta, então não pode ser monocrático. Eu perdi o agravo sem me manifestar. Vocês imaginam a cena? O cara deu provimento ao agravo monocraticamente, sem existir nenhum precedente sobre o tema, e eu tive que interpor o agravo interno, e o agravo interno foi negado por decisão monocrática, basicamente, porque ele repetiu o fundamento da decisão recorrida, coisa que está expressamente vedado no 1021. Aí eu lembro que eu virei para o cliente e falei: eu quero fazer um recurso especial para a gente reverter isso, porque tem jurisprudência e ele violou a lei. Então tem chance de resolver. Ah, não, deixa. Deixa, vai oficiar, eu vou ganhar pouco, eles não vão fazer nada com o meu salário. Tudo bem, vai. Então, passou. E eu lembro de outro caso que eu acho que esse caso você vai lembrar. Você lembra daquela discussão que houve no STF sobre fiança, penhora, possibilidade ou não da penhora do bem de família do fiador de locação, que foi desmembrado o dispositivo do inciso 7 do artigo 3º da Lei 8.009? Se a locação for comercial, pode penhorar. Se for residencial, não pode. Da onde veio isso? Decisão monocrática da ministra Rosa Weber. Tinha precedente para ser monocrática? Não. Nunca tinha sido julgado aquilo. Ela criou a tese e julgou monocraticamente. Depois veio o plenário e fixou o tema. Aí foi precedente, tudo bem. Né? Nos termos do 927 do CPC, não vamos confundir precedentes hoje com aquilo que a gente chamava de precedente antes. Né?
Então, acho que eu já esmiucei a primeira parte da pergunta. A segunda parte da pergunta, gente, infelizmente, nós fomos vencidos, ou pelo menos por enquanto, com essa história de julgamento virtual, né? Eu vou ensinar uma coisa para vocês que eu aprendi com um aluno meu da graduação. Olha que bacana. Vocês, eu não sei se no EPROC tem isso, mas no ESAGE tem. Você vai entrar lá naquele painel do advogado e vai procurar na consulta de julgamento o seu processo. Então, você põe lá a Câmara, bota o nome, procura pelo nome do teu cliente, vai aparecer o processo e você clica lá para ver o andamento do julgamento. Tá? Olha que legal isso. Foi um aluno meu de 7º semestre que me ensinou isso. Eu acho que ele deve ter feito no escritório e veio me mostrar. Eu achei sensacional. Então, toda vez que sai a pauta de julgamento, por exemplo, num agravo, que não vai ter sustentação oral mesmo, então não adianta a gente reclamar, não, eu não quero que seja virtual, porque eu quero fazer a sustentação oral. Nesse agravo não vai dar. Então, eles vão rejeitar, porque eles podem rejeitar, né? É ao bel prazer do relator, se vai ser virtual nessa modalidade nova aí, e aí eles determinam, vai ser na sessão do dia, então vamos colocar que começou hoje, do dia 13 ao dia, deixa eu olhar no calendário aqui, do dia 13 ao dia 20, ok. Então, começa numa quarta-feira, termina na outra quarta-feira, certo? Bom, você entra no sistema, às vezes até antes do dia que vai começar, às vezes já tem o voto do relator lá. E aí você já, o relator já deu o voto e fica esperando para ver os outros dois. Então, eu vou dizer a minha estratégia, o que eu tenho feito. Marcou o julgamento virtual, se é uma hipótese que cabe sustentação oral, eu entro nesse sistema, tem um lugar lá para você pedir para tirar do julgamento virtual. Tá? Pedir o destaque. Nesse detalhe que eu falei aí. Então, sairia do julgamento virtual, só que eles precisariam apreciar. Então, publicou ou você viu no push antes de sair publicado, já vai lá e coloca, porque a pauta já vai estar lá. Todos os 250 processos que vão estar naquela sessão virtual. Ok. Ou até mais. Eu vi uma aí outro dia que tinha 480. Exagero, né? Bom, se não der para fazer o destaque para tirar, então o que você vai fazer? Saiu a pauta, manda e-mail para o gabinete do relator, do segundo e do terceiro. Quero despachar memoriais. Faz os memoriais o menor possível. O último que eu fiz tinha, sem brincadeira, 2 folhas. E aí você espera para vir a resposta. Normalmente, quando é para fazer memoriais, vem a resposta rapidinho. Normalmente, mas eu já recebi. Os memoriais devem ser enviados por e-mail e o desembargador não vai despachar com ninguém, só vai receber os memoriais. Aí é sacanagem, né? Então, o último que eu fiz foi na 22ª, tá? Era eu não vou lembrar o nome. O relator era o Núncio, tá? Professor do Mackenzie. Os outros dois, eu não vou lembrar. Então, o que eu fiz? Mandei os memoriais para os 3, conforme determinaram, e agendou 2 despachos virtuais e um despacho presencial. A escolha do relator. Então, nesse que marcou presencial, eu levei os memoriais impressos para ele. Os outros 2 eu mandei por e-mail, mas eu já tinha mandado por e-mail também para o segundo que tinha determinado que eu fosse no tribunal.
no gabinete. Então, bem ou mal, Rogério, dá para tentar driblar esta impossibilidade, né? Agora, eu não tenho coragem de gravar um vídeo e mandar a sustentação oral gravada, porque eu tenho praticamente certeza que não vão abrir. Não sei. A sensação que eu tenho. Então, eu prefiro fazer isso antes, né? Agora, marcou julgamento presencial, vamos para a sustentação oral, né? E eu não sei se já aconteceu com você. Você mandar e-mail ou ligar no gabinete para marcar para apresentar memoriais de um julgamento presencial e depois, na hora que você vai lá, o desembargador vira para você e fala: ó, você vai apresentar os memoriais aqui, vai explicar, mas não vai fazer sustentação oral. Já aconteceu isso com você? Isso já aconteceu, não comigo diretamente, mas esse foi um aspecto que foi, inclusive, objeto de uma reclamação da OAB de São Paulo ao CNJ, porque há alguns magistrados que têm feito isso, e um especificamente, ele condicionava, isso foi muito grave. Quando você pedia para despachar memoriais com ele te condicionava o despacho ao preenchimento de um relatório, é uma ficha, em que você se comprometia a abrir mão da Da sustentação oral. sustentação oral. Isso gerou uma reclamação da OAB ao CNJ, e esse magistrado recebeu uma orientação, uma recomendação, né, e deixou de fazer isso. Agora, o ponto é que o buraco é mais embaixo. Nós temos que enfrentar um outro ponto: o abuso, a qualidade, a má qualidade de muitas sustentações orais, o que vem gerando outra reflexão. Nós não temos que pensar a sério em a advocacia criar escalas, ou seja, é um sujeito para sustentar oralmente em segundo grau local, TJ, TRF, pelo menos 5 anos de inscrição. Tribunais superiores, 10, 15 anos. Existe isso na Itália, por exemplo, eu tenho notícias de que é assim. E o nosso Antônio Cláudio Maris de Oliveira fez uma entrevista maravilhosa em que ele fala sobre isso. Nós temos que cortar na carne também. Mas muito bem. Estamos com o tempo aqui já avançado. Zé Américo, a pergunta de encerramento, nosso Zé Américo, a pergunta Deixa eu matadora. só dar um pitaco em cima dessa discussão aí que você falou. Eu acho que o problema que gerou em relação às sustentações orais veio da época da pandemia, Rogério. Concordo. Porque todo mundo começou a fazer sustentação oral. Aqueles caras que nunca tinham feito sustentação oral na vida começaram a fazer sustentação oral. E você esperando para a sua vez, né, assistindo às outras, você via nitidamente que o cara estava lendo. Tá Microfone. mudo, Rogério. Desculpe, e não só fazer uma sustentação insuficiente do ponto de vista técnico. Fazer para registrar um vídeo para divulgação em redes sociais. Divulgar na rede social, isso aí. Aí, de fato, o tribunal não é palco, o desembargador não é coadjuvante de advogado que quer divulgar vídeo dele falando. Exatamente. É, são os problemas que a advocacia está sofrendo hoje. Professor Gilberto, eu não vou lhe fazer uma última pergunta, porque o nosso tempo aqui. E aí, Rogério, 1 hora, quando a gente está conversando com o Brusque, voa, a gente nem vê, já passa. O nosso tempo aqui está estourando aqui. Solange, está nossa técnica aqui, já me avisou que já estamos aqui quase estourando aqui o tempo de transmissão aqui da nossa, com a palavra, o autor. Eu queria pedir para o professor Gilberto deixar a última mensagem dele aqui para a gente. Não vou fazer uma pergunta, palavra livre. Professor, Recursos Cíveis, Prática e Estratégia. Deixa a sua mensagem para quem nos ouve, para os nossos alunos de graduação, para os nossos especializandos, para os colegas da advocacia, para os magistrados, para os membros do Ministério Público. Sua última palavra sobre esse tema que é muito importante e ouvi-lo é sempre um grande prazer, professor. Gente, bom, primeiro queria agradecer esse papo agradabilíssimo que a gente teve, né? E parece que a gente está numa pizzaria conversando, muito, muito bacana, né? Eu lembro na época que eu namorava minha esposa, que eu ia comer, vamos sair com o Rogério. Aí ela falava, mas o Rogério é professor também, vocês vão ficar falando de direito.
que a minha esposa não é da área, né? Minha esposa é formada em administração, né? Inclusive trabalha no prédio que foi invadido semana passada lá dos alunos da USP, né? Ela ficou 2 dias sem poder ir trabalhar porque eles quebraram tudo. Bom, então a questão aqui, eu acho que é interessante. Primeiro, queria pedir para o pessoal que está advogando, está começando a advogar, pretende advogar, quem ainda está na graduação, né? Os nossos alunos, né? Nós três lecionamos em graduação. Primeiro, gente, vai atuar no contencioso civil, estuda, mas estuda o máximo que você puder, né? Não tenha preguiça de ler, né? Não fica lendo só artigo de internet e vendo vídeo no YouTube. Tem coisa boa? Tem coisa boa, tá? Mas pega livro, vai ler livro. Não tenha preguiça de ler livro, né? Não estou falando do meu especificamente, qualquer um, né? O livro de honorários do Rogério, que é fantástico. Aliás, vai sair edição nova? Vai? Ótimo. Né? Inclusive, tem uma aluna minha fazendo Um dia iniciação sai. científica de honorários. Eu Tá? tô tentando, um dia sai. O teu livro está na bibliografia dela. Então, gente, vai estudar. Né? Ah, eu preciso. Então, tem algumas aberrações que acontecem. Eu vou dar um exemplo, né, de um caso que eu fui consultado para assessorar na resposta do recurso, na contestação primeiro. Foi o seguinte: olha o absurdo. Um leilão, tá? Fulano deu lances não, fez uma proposta de pagamento parcelado e o outro deu lance à vista. Mas o lance à vista, o fulano não se credenciou no site do leiloeiro com antecedência. Ele se inscreveu lá e deu o lance na última hora. E aí valeu o lance aliás, era lance à vista, né? O outro era proposta. E ele levou, mas era um negócio assim de 8 milhões de reais, um negócio absurdo. O fulano que foi preterido por essa filigrana que estava no edital lá, que precisava fazer a inscrição com antecedência para poder. Ele ajuizou uma ação de embargos de terceiros, que ele queria o bem. Aí eu fui consultado pelo leiloeiro, pelo credor e pelo arrematante. Os três. Aí eu falei, gente, não cabe embargos de terceiro aí. E colocou no polo passivo, pior é isso, Rogério. Ele colocou no polo passivo o leiloeiro da ação. Aí eu falei, ó, o único que não tinha que estar brigando aí era o leiloeiro. Quero discutir, eu vou discutir, mas não é embargos de terceiro, tinha que usar aquela nulidade lá do 903. Tudo bem, 10 dias acabou. Né? Agora, o que eu fiz? Eu sugeri ao credor, que não estava no polo passivo, peticionar nos autos, falar: eu quero entrar como terceiro interessado, porque eu tenho interesse, porque eu vou receber o dinheiro que já está depositado. Né? E o outro vai ser parcelado, se preponderar a dele. Aí o juiz admitiu o ingresso dele, eu falei: agora você agrava da decisão que deu a liminar. E aí eu ajudei ele a fazer o agravo. Ele agravou e o tribunal revogou a liminar. Detalhe, não foi a liminar do 678, foi a liminar da tutela provisória do artigo 300. Quando o tribunal, que foi o Azumaniche que julgou o agravo, o Azumaniche revogou a liminar e tutela provisória recursal. O que o juiz de primeiro grau fez? Já que não tem mais a liminar, os embargos de terceiro perderam o objeto e extinguiu sem resolução do mérito. Aí eu falei, bom, agora o cara vai apelar, né? Se ele não apelar, o agravo perde o objeto também. Aí ele apelou. Resumindo, o cara foi condenado a pagar honorários
de 10% do valor da causa dos embargos, que era de 8 milhões de reais. E ele apelou e o tribunal majorou para 12% de 8 milhões de reais. E agora ele interpôs recurso especial, que foi inadmitido, e está no prazo de agravo em recurso especial. E o STJ vai majorar de novo, porque não cabe embargos de terceiro aí. Então, gente, este exemplo que eu estou dando é para vocês visualizarem que estudar nunca fez mal, né? Eu gosto muito de conversar com o Rogério, que eu nunca vi um cara na faixa etária de 50 anos com português tão bom quanto o do Rogério, né? Ele escreve bem e ele fala bem, né? Eu sou mais desbocado, eu não tenho português tão, né? Às vezes ele solta umas palavras. Eu lembro quando eu comecei a ficar amigo dele, ele falava umas palavras que eu ia olhar no dicionário. O que é isso que ele está falando? Né? E é hábito dele, né? Ele é assim, acho que ele é assim desde criança, né? Ele era uma criancinha que falava certo. Então, como que ele ficou assim? Estudando português, né? A gente começa a ler petições de advogados. Eu e o Rogério atuamos também como peritos, né, de ações de arbitramento de honorários, entre outras coisas. Rogério, eu fui ler uma ação outro dia para fazer o arbitramento, eu não conseguia entender a petição do advogado. Não tinha vírgula e não tinha ponto. Não tinha nexo que o fulano escrevia. Eu quase falei, oh, excelência, dá para fazer embargos de declaração para ele explicar o que ele quer, que eu não estou entendendo? Horrível. Então, gente, agora com essa história de inteligência artificial, eu tenho mais medo ainda. Eu vi um caso outro dia, que eu estava lendo, que o advogado foi apelar e criou uma jurisprudência, né? Porque a inteligência artificial criou a jurisprudência, ele copiou e mandou bala. E o acórdão que ele citou do STJ não existe. E agora tem um problema, que eu fiz um teste para ver, num caso nosso, e o Gemini criou a jurisprudência, só que ele colocou o relator, colocou o ministro Antônio Carlos Ferreira, a quarta turma do STJ. Ele existe, só que o acórdão não existe. Então toma cuidado com isso, gente. O que E os tem tribunais consequências, estão inclusive, desesperados com isso. e tem consequências éticas, né? Mas veja, essa última mensagem do professor Gilberto Brusque, ela é providencial, porque o Brusque, sobretudo, é um professor de primeiríssima linha, dedicado, abnegado, é um amante do que faz. Nós vimos isso. E é um amante dos livros. Nós devemos tudo aos livros, né? Meu caro amigo Brusque, foi uma satisfação gigante documentar a sua fala, documentar as perguntas e as falas do Zé Américo, as minhas. Isso aqui fica para a posteridade como mais um signo da nossa amizade, nós três aqui. Meu amigo, foi maravilhoso. Você fala com muito Também amor, gostei muito. você fala com muito amor sobre as suas atividades acadêmicas. É um professor com P maiúsculo e por isso que faz tanto sucesso. Meu amigo, valeu. Obrigado, Brusque. Obrigado, Rogerinho. E agora a gente tem que combinar de se ver pessoalmente, né? Com certeza, com Com certeza. certeza. Sem Professor Gilberto YouTube. Bruschi, muito obrigado. Professor Rogério Licastro, você ouvinte, acompanhe a gente. Mês que vem a gente volta com mais uma edição Com a Palavra o Autor, com a palavra a autora, trazendo aqui mais uma obra de grande notoriedade jurídica. Até o próximo mês a todos. Um abraço. Valeu, gente. Tchau, Obrigado. gente. Um grande Obrigado. abraço. Tchau, tchau.